Quero agradecer aos dois o convite nosso da LIP de manusear os trabalhos. A gente levantou uma série de trabalhos em revistas científicas e dividiu esses trabalhos tematicamente pelos grupos. Então, eles tiveram a gentileza de pegar os trabalhos, ler os trabalhos, elaborar os trabalhos. Boa parte do que a gente está apresentando sobre reencarnação é algo que foi estudado ao longo desse ano por gentileza, por mercê, por interesse e competência desses grupos. Tá? Eu quero agradecer a vocês e passar a palavra 20 minutos. Quando faltar 5, eu te mostro o papel. Quando faltar 5, quando acabar. Sim. Tá bom. Vamos lá de novo, né? Deixa eu só abrir a apresentação. Esse é o Prezi. Vocês vão ver que essa apresentação foi feita pelo Christian, porque ela é completamente diferente. E aí a gente vai usar um outro programinha, que é o Prezi. Nessa apresentação, ela está mais extensa em termos de textos mesmo, que a gente procurou trazer as referências mesmo para vocês. E aí agora a gente falou um pouco do pensamento do Ian Stevenson, e aí a gente, nesse segundo trabalho, foi buscar as referências, os estudos dele mesmo, né? Como é que ele trouxe casos que poderiam ser sugestivos de reencarnação. Bom, a gente vai falar então das evidências que a gente pôde ver de reencarnação e trazer principalmente esse olhar crítico, assim, né? Quais são os possíveis vieses. Então a gente fez o papel de advogado do diabo. A gente ficou lá lendo, tentando, achando o máximo trabalho e falando assim, o que a gente pode propor aqui de problemas, né, nos estudos. Então, os slides eles estão mais ou menos nesse formato mesmo, com mais texto, até para que vocês possam se apropriar melhor das referências que a gente vai trazer para os casos. Qual que é a nossa ideia? A ideia é que já existe dentro da corrente espiritualista, então a gente começou lá no Stevenson indo se remeter ao Oriente. Aqui a gente já está começando que dentro do Ocidente também existe a corrente do espiritualismo, em oposição ao materialismo, na época de Kardec, de onde se desenvolve o espiritismo. E que o espiritismo, enquanto uma corrente científico-filosófica proposta por Kardec, ele traz também essas informações sobre a reencarnação. E aí aqui a gente já coloca falando de que Kardec também usou esse método sobre a hipótese reencarnatória, mas ele não se baseava em dados objetivos. Então é aquele viés que Kardec codificou. Ele fez algo que foi muito excêntrico, né? Porque ele foi buscar fontes de informação diferentes, mas ele não tinha dados objetivos. Por que a gente fez questão de ressaltar isso? Porque esse é o nosso problema quando a gente está tratando de algo que é uma filosofia. Para hoje a gente transpor isso, porque a gente tem no paradigma da ciência materialista cartesiana, é aqui que a gente esbarra. Então é importante a gente olhar para dentro desse conflito mesmo que a gente tem hoje. Dentro disso, a gente então foi buscar estudos que conseguissem então trazer as evidências biológicas da reencarnação. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque para mim o áudio está bem diferente do que da primeira vez, tá ok? E aí, o nosso objetivo, então, com esse trabalho foi que a gente pudesse, então, discutir algumas evidências empíricas sobre a hipótese reencarnatória e como que isso poderia influenciar, então, na organização biológica dos indivíduos. Aqui, biológica está entendido nesse sentido estrito mesmo, de principalmente marcas, de objetos mesmo que o Stevenson pôde ir atrás, assim, que pudessem ser materiais palpáveis para ele catalogar. No nosso método, a gente discutiu, então, algumas evidências possíveis de reencarnação, que a gente buscou dentro da literatura científica. A gente usou as bases foi do Google Acadêmico, do Google Books, e a gente procurou, então, somente trabalhos em que tivessem pesquisas empíricas, então, discursos, ensaios filosóficos, a gente não se ateve a esses trabalhos, e que tivessem sido publicados em algum periódico indexado, e no caso de livros que eles tivessem sido publicados, mas revisados também por pares, para a gente trazer alguma validade em termos científicos. Lembrando que todos eles foram metodologias empíricas. Bom, aí surgem várias hipóteses, vários exemplos, várias possibilidades. Então, uma das coisas que chama a atenção, que a gente colocou isso como uma evidência biológica da reencarnação, foi justamente a questão das marcas de nascença, porque seriam um achado que é um pouco diferente de quando a gente trabalha, por exemplo, só com a questão das memórias. Então, quando o Stevenson, e aí a gente vai basear também em relatos dele, então tem casos em que ele trabalha só com as memórias das crianças, mas tem outros casos em que, por exemplo, alguém nasceu com uma mancha na cabeça e consegue se lembrar de uma possível explicação numa encarnação prévia do porquê teria aquela marca.
Então aqui a gente vai trabalhar com essas questões. Para a gente contextualizar, será que é frequente, não é frequente ter marca de nascença, né, como a gente fala? Então, as marcas de nascença ocorrem até 80% dos recém-nascidos, isso com estudos, né, de frequência mesmo, descritivos. Dentro desses casos, 30% a 50% podem ser explicados por alguma anormalidade genética, pode ser por teratogenia, que seria algum dano que o feto sofreu no organismo da mãe, então por alguma exposição a medicamento, radiação, e pode ser por infecções congênitas, por exemplo, a rubéola, mas 50% a 70% dos casos de marcas congênitas, eles não têm uma explicação. E tem alguns que são transitórias, que aí vão ser a maior parte delas, e outras que são permanentes. Dentro da medicina, então, a gente tem esses registros. Mas aí, a gente vai se perguntar, então, como é que uma pessoa consegue ter uma marca? Como é que isso pode surgir? E aí surgem várias hipóteses também, né? Então, não é só a hipótese encarnatória. Além das hipóteses, né, que a gente já citou, de ser a questão genética, teratogênica, essas coisas que já estão bem estabelecidas em termos da nossa ciência cartesiana, também existem outros exemplos que são pessoas que são capazes de produzir alguma marca. Como assim? Então, quando se foi começar a estudar psicanálise, que se faziam processos hipnóticos, as pessoas elas acabavam, por exemplo, tendo um processo que a gente chama de conversivo. Então, a pessoa, numa indução, ficava cega. Outro, de repente, começava a ter uma mancha que sangrava. Então, isso acontecia, pelos relatos que a gente tem nos estudos, e são chamados estigmatas. Então, aqui é uma foto em que a pessoa dizia que teria morrido numa situação em que ela se via com os braços para trás, atados por uma corda, e no momento desse transe do relato, ela ficava, de fato, com marcas no braço. De onde veio isso? A gente não consegue explicar. Pode ser uma forma de como a mente pode interferir no corpo, pode ser, de fato, uma memória, pode ser, se a gente pensar no nosso modelo organizador biológico, no perispírito, algo antecedente, a gente não tem explicações, mas são fatos, que são vistos, né? E aí sim a gente chega, então, a alguns casos, que aí são todos os casos que a gente vai trazer, são da obra do Ian Stevenson, que justamente ele pega o caso, a evidência, e tenta ver como a pessoa relacionava com um fator explicativo. Então, para a gente entender, esse caso aqui é o da Sunita. A Sunita é indiana e ela nasceu com uma marca de nascença do lado direito da cabeça. Ok. A Sunita, desde pequena, ela falava que se lembrava de uma reencarnação, mas na família dela, a família dela aceitava a hipótese reencarnatória, eles não tinham identificado ela com ninguém, porque eles buscam, né? Então, se ela falava da reencarnação, tentar, quem será que ela foi? Que parente? Será que a gente conheceu ou não? A família não tinha identificado com ninguém. Quando ela tinha 2 anos de idade, ela começou a contar sobre a vida passada dela. Segundo ela tinha vivido nessa cidade de Kota, onde viveriam seus antigos pais e os 2 irmãos dela. Ela falava assim que a família dela tinha uma loja de pratarias e segurança. Então ela trazia dados concretos. Quem foram meus pais, onde eu vivi, como é que era a minha vida. E aí ela falava que a morte dela tinha sido provocada por uma queda, em que ela estava brincando com o primo sem querer empurrou, ela caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano e sangrou pelo ouvido. E ela nasce, nessa segunda encarnação, com uma marca aqui. Ok, essa marca, como a gente viu, ela pode ter N explicações. Pode ter teratogênico, uma infecção, pode ser um acaso, enfim. Mas o que acontece é que quando foi buscado desenvolver esse caso, se investigar melhor esse caso, eles foram até a loja na cidade de Prabhu Dayal, alguma coisa na Índia, e aí eles encontraram então esse pai que contava que tinha uma filha que tinha realmente tido uma queda do balcão e tinha desencarnado exatamente com o mecanismo que ela descrevia. E isso foi na cidade que ela relatou, num casal que tinha 2 irmãos e que realmente quem tinha empurrado a criança era o primo. E aí? A menina de 2 anos inventou essa história toda e pôde ser comprovada, ou a gente pode pensar que existe alguma coisa prévia na bagagem dessa criança que realmente pudesse repercutir como uma hipótese de que era o mesmo espírito, consciência, psi, reencarnando naquele novo contexto. E aí, como é que eles avaliavam isso? Eles faziam perguntas, fizeram 25 afirmações para a Sunita.
ela acertou 21, errou só 2, e essas informações sobre a vida da menininha, da primeira encarnação. Ela acertava 21 sobre a vida da anterior, errou só 2 e 2 eles não conseguiram verificar. E aí o método dele vai ser sempre assim, tem que entrevistar a criança, tem que entrevistar a família e ver se as informações batem. Esse outro aqui é um caso de um moço, deixa eu só lembrar se é esse mesmo, que ele teve uma lesão no braço direito e nos dedos. O que aconteceu? Ele, segundo o que ele se lembrava, ele já era um pouco mais velho, segundo o que ele se lembrava, ele tinha sido traído pela esposa e decidiu assassinar a esposa por conta disso. Quando ele assassina a esposa, ele foi pego na rua e foi linchado com uma lesão. E aí nasce com esse braço hipotrofiado, ele tem uma síndrome, essa síndrome de Poland, que ele tem uma hipotrofia do braço direito, certo? E aí, até os 14 anos, ele falava que se isso acontecesse, aí esse caso não tem exatamente um desfecho. Eles não conseguiram encontrar a família, até porque é uma situação bem mais trágica, assim, então não tinha como encontrar a origem. Mas o Stevenson fala que conseguiu acompanhar ele até os 22 anos, que ele falava que primeiro ele se lembrava que se acontecesse de novo ele faria a mesma atitude. Ele então tinha sentimentos trazidos por aquilo. Depois ele até fala que não, no desenvolvimento dele, mas então ele tinha uma carga de sentimentos, que a memória despertava nele uma vivência, não era simplesmente como estou vendo algo de fora, né? E esse outro caso aqui é uma menina na Sri Lanka que com 3 anos ela começou a falar de uma vida passada e aí eles conseguiram entrevistar elas, 3 pessoas diferentes analisaram esse mesmo caso, 3 pesquisadores diferentes. E aí aqui existe uma comparação entre o quanto ela conseguia acertar das perguntas para 3 pessoas diferentes perguntando. E foi bem, aqui os índices de acerto dela são um pouco menores. Aqui, para 33 afirmações, ela acerta 58, mas ainda assim, 60% de acertos para 3 entrevistadores diferentes foi um dado que a gente considerou bem interessante. Bom, aí a gente viu então 3 casos, o Stevenson estudou quase 900 do que ele tem de relato. E o que eles viram assim que identificavam esses casos? Então, de um modo geral, 895 casos de 9 diferentes países e culturas envolvidos na mais ampla pesquisa de reencarnação, que foi a que Stevenson faz em 97. E aí 35% desses 900 casos apresentavam alguma marca de nascença. Então se viu que era frequente que pessoas apresentassem marcas de nascença. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, que isso não está na obra, mas até quando eu falei aquilo que muitos tinham uma trajetória de desencarne trágico, alguma lesão, eu fiquei até pensando nisso, de que talvez essas sejam as grandes marcas do perispírito, porque tem uma frequência grande de marcas de nascença. Mas aí não é a obra deles, foi um pensamento, uma consideração minha pessoal. E aí eles conseguiam realmente ver a correspondência da localização entre a marca de nascença e as feridas. Eles conseguiam ver isso a partir de laudos médicos. Teve um caso em que a pessoa, foi o caso da menininha mesmo, aquela da marca na cabeça, eles conseguiram ir até o hospital onde essa criança foi atendida, achar registro médico da descrição do trauma e da lesão que ela teve de sangramento no ouvido. Então eles conseguiram buscar fatos que comprovavam aquela lembrança como sendo possível. Lembrando que a gente está falando de crianças de 3 anos, 4 anos, que dificilmente teriam inventado uma história assim. Mas a gente também precisa pensar, tá bom? Nas possibilidades de que outras hipóteses além da encarnação. Então, a primeira questão é a confiabilidade. Será que a gente pode acreditar nesses casos, nos vieses de memória, na própria questão de fraude? Teve um dos tradutores que trabalhou com o Stevenson que foi denunciado por fraude, então isso dificultou o trabalho. Há essa questão sempre presente de que as comunidades eram reencarnacionistas, então isso era um viés. A outra questão das impressões maternais, de como é que a mente pode interferir naquilo que a gente está apresentando no corpo. A possibilidade do acaso, que não deixa de existir, que poderia ser simplesmente ao acaso, já que eles falam da questão que a gente precisa de um N mais robusto estatisticamente para falar
isso é relevante estatisticamente e não se deu ao acaso. E aí essas teorias que aí eu não tenho tanto conhecimento, quem conhece mais é o Christian, das teorias de superfície, se vocês depois conhecerem mais e quiserem falar um pouquinho a respeito, eu pessoalmente não tenho conhecimento muito nessa área, que seria da paranormalidade, a questão de como a mente poderia atuar dentro disso. E a questão mesmo da reencarnação está sempre restrita a alguns círculos e poder estar atrelada a esses casos com obsessão, possessão, então mesmo os fatores espirituais poderiam ser confundidores, poderia não ser só uma memória, poderia ser um espírito obsessor que estivesse trazendo aquilo. Mas, acho que o relevante mesmo da história é que a gente procure lembrar de fazer esse método, de procurar fatos que validem e poder olhar para eles criticamente, tendo esse olhar de não afirmar, mas também de trazer a hipótese, porque talvez a gente seja muito omisso nisso, né? A gente não traz a hipótese. Acho que é isso. Mais eu estou agradecendo, Janaína. Gente, mais 5 minutos, nós estamos quase entrando no horário, sabe? Aí a gente vai fazer as perguntas para a Janaína. Tá? Janaína, quem está falando é eu aqui, ó, Mauro. Você tocou umas 2 ou 3 vezes numa frase que chamou um pouco a atenção, que é o acaso. Sim. Isso pode ter acontecido por acaso. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão do acaso, sob o ponto de vista espírita. Na verdade, não é do ponto de vista espírita, é do ponto de vista científico. Eu fui o advogado do diabo do artigo, justamente por ser médica, então essa parte de fazer os vieses estatísticos era o meu papel. E aí, na verdade, é justamente por isso, porque para a gente falar que um evento ele é assim, na ciência a gente sempre tem uma hipótese nula e a hipótese que a gente quer validar. A hipótese que o Stevenson quer validar foi reencarnação. Só que a gente precisa saber se não existe outra hipótese que anule essa. Como? Eu preciso ter tantas evidências, eu preciso estatisticamente ter um cálculo de um número de amostra suficiente para eu falar assim, ó, não foi ao acaso, isso aqui acontece mesmo. Deu para entender? Porque é um termo da estatística, não sei se fica claro. É como se a gente fosse fazer uma pesquisa de intenção de votos. E a gente fosse dentro da pesquisa de intenção de votos, se eu perguntar nessa sala em quem é que a gente vai votar, não respondam para evitar brigas, que a gente vai votar para presidente e a gente vai ter uma prévia. Mas eu não posso extrapolar essa sala para o Brasil, porque a gente está dentro de um contexto. Então, para eu falar do Brasil, eu preciso entrevistar 100 mil pessoas nas diferentes capitais do país, entendeu? Então, é nesse sentido que a metodologia do Stevenson não consegue excluir o acaso em termos estatísticos mesmo. E aí existe um tipo de malformação em ciência que se chama malformações de novo, que são as alterações congênitas que não são genéticas, porque tem aquela genética que eu herdei, meu filho vai herdar, e existe aquela que é uma mutação que aconteceu só em mim. Eu fui o felizardo que mudou geneticamente ali naquele momento. Então isso também é uma coisa que, a princípio, não se consegue prever na população, entra nessa esfera estatística. Deu? Mais questões? Olha, eu gostei muito da apresentação, tá? Tanto dessa vez como da outra também. Mas a minha pergunta seria sobre o livro O Caso Sugestivo da Reencarnação, sobre se Ian Stevenson, qual que é o parecer dele, qual o significado de sugestivo? Tá? Ele acredita na reencarnação, em última análise, e outro aspecto dá para ter uma outra explicação, porque o sugestivo implica isso. Pode ser que seja a reencarnação, mas pode ser que seja uma outra coisa. Então eu gostaria de saber se há a possibilidade de ser uma outra coisa e que coisa seria. Dentro da obra do Stevenson, se alguém quiser até me ajudar, fiquem à vontade. Mas ele coloca assim que ele se posiciona até nesse sentido, assim, se eu estiver falando algo errado, vocês me corrigem. Mas tem alguns momentos em que ele se posiciona, inclusive naqueles momentos que a gente apresentou na anterior, que falava das questões filosóficas que encaminharam para ele,
no momento em que ele escreve, ele até fala assim, eu já tinha muitas respostas, mas cientificamente eu não poderia dizer as respostas que eu trazia. Então, ele estava convencido dessa possibilidade. A nossa questão mesmo, eu acho que o cerne, que foi o que a gente tentou trazer para o artigo, é como comprovar cientificamente alguma coisa que já está bem sugestiva. Aí você falou das outras possibilidades. Aí vai entrar naquela questão dos outros, assim, será que é alguma paranormalidade? Será que é algum poder da mente? Será que isso é uma forma telepática que a gente não conhece, que ela possa ter absorvido? Será que é aí que falou que é a área que eu não conheço bem, que é a das teorias superfície, essas questões que é mais a parte que o Christian conhece mesmo. Mas seriam essas hipóteses. Só, eu vou passar a palavra para o Adilson, que quer falar sobre isso. Eu queria te lembrar, Sadir, que já houve tradutores do mesmo livro do Stevenson que traduziram por 20 casos prováveis de reencarnação, ao invés de usar o termo sugestivo, que é do inglês suggestive. Tá? E que no final do livro, ele faz isso, ele relata todas as hipóteses e diz, olha, esse caso, isso, eu não tenho outra explicação que não seja a reencarnação. Agora, cá entre nós, para a questão da ciência, é pouco importante se eu creio ou se eu não creio, a não ser que você queira me demolir, e dizer, você é simpatizante, por isso é que você está defendendo essa ideia. É importante que a gente mostre os argumentos, a argumentação e a evidência. E é isso que ele quer dizer. Ele não está querendo que as pessoas acreditem em reencarnação porque ele acredita ou não. Ele quer que as pessoas sejam capazes de ler, avaliar as evidências e tomar a decisão por si mesmas. Tá? É a segunda vez em São Paulo que fazem essa pergunta comigo presente. Só passar para o Adilson fazer um comentário. Foi até nesse sentido a ideia do trabalhista, porque se a gente quer pesquisar sobre isso, a gente precisa estar pronto não, mas pelo menos assim, conhecer um pouco sobre outras teorias que vão surgir críticas no nosso meio. Imagine com aqueles que realmente discordarem da hipótese. Né? Bom, como tem muita gente que não está assim no dia a dia da academia, né, a gente tem que sempre fazer uma distinção. Às vezes os termos que a gente usa na academia não têm exatamente o mesmo sentido dos termos que a gente usa no senso comum. E a palavra sugestão, que foi uma escolha aí do tradutor, poderia entrar nesse rol. Quando em ciência a gente diz que esses e esses estudos sugerem isso, ou seja, que se você tem a hipótese A, B e C, as hipóteses A, B e C para explicar um determinado fenômeno, e baseado nos seus estudos você exclui A, B e fica com C, para um cientista é muito forte você afirmar que é só C, porque estatisticamente você vai ter sempre uma margem de erro. É como as pesquisas de intenção eleitoral que a Janaína citou. Você tem lá 90, divulga lá, o candidato A tem tantos por cento de intenção de voto e a margem de erro da pesquisa é de tantos por cento. Como tem sempre essa margem de erro, e a gente está trabalhando por inferência, por estudos estatísticos, então, até para se preservar, e faz parte do espírito científico, você dizer que tudo indica que é aquela hipótese, isso quer dizer sugestivo, ou seja, em ciência, assim, até hoje, o que a gente estudou prova isso, mas amanhã pode vir outra pessoa e provar o contrário, isso é ciência. A ciência, ela tem essa questão de se autocorrigir, senão ela seria teologia. E por isso que a ciência trabalha com verdades provisórias. E em verdades provisórias, a gente sempre usa termos mais amenos e não afirmações peremptórias, afirmações imutáveis. Última questão nossa. Não, é só para continuar que o Tucker, no livro dele, ele fala que por ser pesquisa de campo e não fechada em laboratório, são sugestivas. E que isso acontece muito em ciência e na medicina, como nos casos de medicamentos que indicam eficácia, ainda que não tenham sido comprovadas. É porque aí o padrão ouro é grupo controle. Eu precisaria ter alguém que lembra e alguém que não lembra para comparar. Só que não tem como você fazer isso com... Sessão da medicina. Ou ainda não Você é da inventaram como psicologia, fazer né, que está defendendo essas ideias. Só uma complementação, Tá. tudo bem, entendo, academia, estatística, tudo mais, mas provavelmente ele não fez uma força das perguntas e respostas. Então, dependendo do tipo de pergunta, tem uma força muito maior do que outra. E quando tenta fazer essa homogeneização ou linearização de estatística, também pode enganar a própria conclusão
dos pesquisadores. Então, a força de pergunta e resposta é muito complicada às vezes de fazer, mas dependendo do que eu pergunto e que eu estou respondendo, é muito diferente do que outras perguntas, como é que outras perguntas são feitas e respondidas também. Então, Lembra que estatística também é... Lembra que a pergunta e resposta está sendo feita dentro do campo da psicologia. Então, é difícil a gente estabelecer força, como ele usou como metáfora, o pesquisador usou como metáfora na outra situação, porque a gente não tem exatamente uma grandeza mensurável. Eu concordo com você que, intuitivamente, talvez, ela dá um detalhe que poucas pessoas soubessem, quase ninguém soubesse, uma criança falar nisso, seria muito mais sugestivo do que ela dar uma informação que fosse conhecida por todos, por exemplo. E a gente poderia dizer intuitivamente que essa pergunta é uma pergunta muito mais forte do que a outra. Só que a gente não tem como mensurar qual é o tamanho dessa força, que é uma das limitações que a gente tem em pesquisa em psicologia. Então, geralmente a gente opta por fazer opções conservadoras. Eu ponho no mesmo nível, porque pior não fica. Tá bom? O Tucker propõe para o Stevenson, o Tucker ele desenvolve um instrumento em que ele tenta ver a força, eu esqueci agora o nome, a força da relevância do caso. Então é uma tentativa de tentar falar assim, por exemplo, o caso dessa menina que tinha uma mancha aqui, e que a família reconheceu, o caso que foi para o hospital e encontrou, ele é mais forte do que aquele outro moço do braço que ficou por isso mesmo, é a lembrança dele. Aí eles conseguiram tentar parametrizar isso, né? Mas não é 100% e nada em ciência vai ser 100%. Janaína, muito obrigado, tá? Pelas duas aulas.